Fala aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, pessoal, eu vou trazer para vocês um dos últimos indicadores aqui do nosso setup de SMC, que é o indicador de FVG, cara, de Fair Value Gap. Todo mundo que estuda SMC sabe desse conceito e muita gente opera só isso daqui, cara, só isso daqui. Eu vou entrar um pouquinho no conceito do que é. É claro que tem muita gente que pode discordar e eu tô falando isso com base em dezenas de vídeos que eu assisti, dezenas de conteúdo que eu li de SMC e, cara, vi muita coisa sobre Fair Value Gap, FVG, Imbalance, que é o conteúdo básico para você poder desenvolver o indicador, o setup e também poder operar esse sistema. Então eu vou dar um geral aqui na ideia do indicador, como que ele funciona, quais são os parâmetros que eu coloquei para ele. Espero que vocês curtam, que vocês gostem desse indicador e que ele faça diferença para vocês. Se você está procurando um indicador de imbalance ou de Fair Value Gap, parabéns, você acabou de encontrar. Primeiramente, começando bem do zero, vamos para o conceito de Fair Value Gap. O princípio básico que se dá quando a gente tem um desequilíbrio no preço, quando eu tenho uma oferta maior de compra do que de venda. Então isso gera um imbalance, que é o termo em inglês que a gente usa para encontrar e definir esse desequilíbrio. Então, um imbalance, que significa desequilíbrio em inglês, ele se dá quando você tem uma oferta maior de compra do que uma oferta maior de venda. E aí, quando a gente tem esse desequilíbrio de oferta, a gente tem um imbalance formado. E o imbalance gera um gap, pelo menos esse é o conceito que eu entendi. Esse imbalance, esse desequilíbrio do preço das ofertas de compra e venda, eles vão gerar um gap dentro do gráfico de preço, que pode ser percebido através de um gap entre um candle e outro. Quando você tem ali uma diferença entre um candle e outro, aqui no mini índice ou no dólar, a gente não vai ver muito isso, porque a gente não tem, pelo menos não durante o pregão, né, durante o dia, devido à volatilidade, à liquidez do ativo, a gente não tem um espaço de um candle para o outro. Mas em ativos como ações ou opções ou qualquer outro ativo, a gente tem geralmente um gap. Você tem o preço, se nós viermos aqui para o gráfico diário mesmo, a gente vai ver que muitas vezes tem um gap entre um candle e outro, como por exemplo nesse caso aqui, ó, a gente tem 350 pontos de gap entre um candle e outro. Já no gráfico intradiário, no gráfico de um minuto, por exemplo, é muito raro acontecer um gap de um candle para outro. Acontece, mas não é toda vez que acontece, tá bom? É muito difícil você visualizar isso no gráfico intradiário do mini índice, por exemplo. Mas existe o Fair Value Gap, o FVG, entre um candle e outro, que é justamente uma área na qual nós temos, por exemplo, nesse candle aqui, ó, a gente vê que formou um candle gigante aqui de praticamente 200 pontos. Então eu tenho a máxima do candle anterior e a mínima do candle seguinte, deixando um vácuo, um espaço, um gap dentro do corpo daquele candle. Então, como esse espaço todo não foi preenchido, não teve liquidez nesse espaço, o preço varreu direto, houve uma oferta de compra muito maior do que a demanda de venda aqui dentro desse candle, então nós temos um imbalance, que é um desequilíbrio do preço, e esse imbalance ele vai gerar um FVG, um Fair Value Gap. Uma explicação muito básica de um conceito que pode ser obviamente entendido de várias maneiras, mas que é o resumo daquilo que eu entendi, daquilo que eu acredito ser um imbalance, um Fair Value Gap, um FVG, beleza? FVG é a sigla para Fair Value Gap, tá bom? Então vamos lá. Conceito básico, resumidamente. Toda vez que eu tenho um imbalance, que é um desequilíbrio entre as ofertas de compra e venda, eu tenho então a formação de um gap dentro do candle. Aqui, ó, tem um gap dentro do candle, e esse gap, quando ele não é preenchido pela máxima e mínima do candle anterior, ou ao contrário, pela mínima e máxima do candle, então eu tenho um espaço de desequilíbrio do preço aqui dentro desse candle, do corpo desse candle. E esse desequilíbrio, ele tende a ser preenchido. O preço tende a buscar essa região de liquidez, porque ficou um vazio aqui. Nós tivemos muita oferta de venda aqui nesse ponto, teve um desequilíbrio, e aí fica esse vácuo de preço, esse gap, que tende a ser preenchido, como aqui nesse caso, ó, ele foi preenchido e depois ele foi né, liquidado, varrido, e formou-se um novo Fair Value Gap aqui, com muita demanda, com muita oferta de compra, um imbalance realmente significativo aqui nesse candle, nessa região de preço, que foi varrido pela metade, apesar aqui do candle ter varrido pelo menos 50% desse FVG, ele não foi mitigado, porque o preço não fechou aqui abaixo. O preço precisa fechar abaixo para ele poder mitigar e finalizar essa região, para fechar esse desequilíbrio. Então, como o preço não fechou aqui embaixo, ele permanece válido até futuramente ele ser
esse preço, essa região de liquidez ser então suprida pela oferta de vendedores aqui, tá bom? Então, pessoal, só reforçando que esse foi o conceito que eu entendi de Fair Value Gap. Pode ser que você tenha um outro entendimento e é claro que você é livre para discordar do que eu tô falando e vou deixar aqui no comentário, Rafa, cara, nada a ver do que você falou de Fair Value Gap. Isso aí não existe, na verdade, o Fair Value Gap acontece quando isso assim, 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 blá, 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 blá. Deixa aqui no comentário, a gente troca uma ideia, sem problema nenhum. Não vem falar pra mim que não tem nada a ver o que você tá falando, não sei o quê. Que, cara, é uma coisa que eu estudei, e acredite, mano, eu estudei. Eu não tô fazendo isso aqui à toa, não tô fazendo da minha cabeça, que não é uma coisa que veio da minha cabeça. Eu estudei o conceito, estudo Smart Money Concept, estudo, cara, da, ma- cara, eu assisto muito vídeo, leio muito conteúdo sobre isso. Tem vários fóruns da gringa, tem vários vídeos de galera da gringa mesmo. ICT, FVG, SMC, BOS, Choque. Já tem tempo que eu estou tentando trazer esses indicadores, esses setups para o Profit. Então eu estou vendo muito conteúdo mesmo desse tipo de operacional e tal, e de indicadores que a gente tem lá no TradingView, tem no MetaTrader, mas não tem aqui no Profit. Então eu estou trazendo isso para vocês, para que a gente possa, da melhor maneira possível, ter também a aplicação desse tipo de setup, desse operacional de Smart Money nas plataformas da Nelogic, aqui no Profit, no Black Arrow, no Vector, e você pode operar em qualquer plataforma que você quiser da Nelogic, tá bom? Então, pessoal, esse aqui é o conceito básico e eu vou mostrar para vocês agora o indicador, como que ele funciona. Basicamente, ele vai plotar Horizontal Lines Custom, que a gente já sabe, eu já falei sobre ela, já tem vídeo aqui no canal explicando. Ele vai plotar essas linhas horizontais que vão até o final do gráfico toda vez que ele encontrar um FVG. Toda vez que ele encontrar um Fair Value Gap, que tiver um imbalance, ele vai então identificar essa região e vai plotar. Vocês viram que ele plotou um aqui agora de forma automática. Cara, isso é automático. Tipo, é no mercado ao vivo, ele vai identificando os pontos e vai marcando as regiões. É claro que vocês viram que quando esse candle aqui se formou, ele plotou inicialmente aqui bem curtinho, bem pequeno, e depois quando esse candle fechou, ele confirmou aquele Fair Value Gap e aí ele plotou ali até o final. Porque esse candle poderia ter fechado todo esse espaço aqui e a gente não ter o Fair Value Gap formado aqui, beleza? Cara, muito provavelmente a gente vai achar mais um aqui, tá bom? Então, vocês perceberam também que quando ele fechou abaixo do FVG aqui, dessa linha central, ele foi mitigado e ele para de plotar. Esse é um outro conceito também que eu vi várias interpretações, vi muita gente falando muita coisa. Cara, o Fair Value Gap só é válido, só continua sendo válido quando ele pega 50% do preço, só quando ele fecha o gap inteiro, só quando ele fecha 61 da retração de Fibo com base no último movimento do BOS de não sei o que, de não sei o que. Meu, vai ter muito conceito, vai ter muita coisa que você vai ver, muita gente falar sobre isso, tá? Mas eu coloquei de uma forma bem prática quando ele fecha abaixo dos 50%. Então, por exemplo, se esse candle aqui ele tivesse estourado a mínima aqui, vindo aqui embaixo do Fair Value Gap, mas ele tivesse fechado acima dessa região de 50% aqui do FG, ele não teria mitigado, ele continuaria sendo plotado aqui, tá? Por exemplo, se esse candle aqui, ó, ele já veio aqui dentro. Se a máxima romper aqui em cima, beleza? Mas fechar embaixo dos 50%, da metade do gap, ele vai continuar válido. Se ele fechar acima dessa linha de 50%, aí eu entendo que foi mitigado esse FVG e ele não existe mais. Não tem mais necessidade da gente estar acompanhando essa região de preço, porque a diferença foi mitigada pelo menos 50%. Então essa região se torna uma região que não é mais necessário da gente ter atenção nela, tá bom? Então o conceito básico é esse. Vou vir agora para o indicador explicar para vocês quais são os parâmetros e quais são os filtros que eu utilizei para a gente poder marcar esses FVGs aqui. Cara, porque aqui no mini índice, por exemplo, a gente tem muito FVG. Parece que não, mas eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia, cara, que é o seguinte, ó, eu coloquei um filtro aqui e eu coloquei um percentual do ATR para que ele não marque quando eu tiver um FVG de 5 pontos, por exemplo, de 10 pontos, de 15 pontos. Eu não quero que isso marque. Eu vou colocar como zero aqui, só para vocês terem uma ideia e percebam que vai aparecer muitos outros pontos aqui. Olha só, a quantidade, olha o tamanico desse FVG aqui, ó. Deixa eu dar ok? Olha o tamanico desse daqui. Esse daqui, ó. Esse daqui, esse.
Tá vendo? Então, tipo assim, aparece muita coisa. Olha esse daqui pequenininho também, micro. Esse daqui micro também. Esse daqui, ó. Então, se você simplesmente pegar, pô, Rafa, eu quero marcar toda vez que eu tiver uma diferença, um imbalance, por menor que seja, vai ter muita linha plotada, vai ter muita coisa. Muitas regiões que eu acho que não tem necessidade de plotar. Pelo menos eu acho que não, não sei. E eu deixei isso aberto justamente para que você possa tomar essa decisão por você. Não, Rafa, eu quero que plote toda vez que tiver uma diferença. Teve um imbalance, por menor que seja, eu quero que ele seja plotado, eu quero identificar essa região, eu quero que fique ali sinalizado o gráfico para mim. Tá bom, tá aqui, você pode utilizar, não tem nenhum problema. Agora, eu adicionei o filtro porque, inclusive, os indicadores lá do TradingView, do LuxAlgo, por exemplo, que foi uma base que eu peguei para poder fazer isso daqui, ele usa essa porcentagem de ATR. Ele usa lá, tem uma configuração de thresholds que você pode configurar a porcentagem do ATR e também a porcentagem de ticks do ativo, que foi justamente o que eu utilizei. Sinceramente, eu não sei se tem a questão de ticks do ativo, mas eu coloquei o tique aqui também. Porque às vezes fica muito, sei lá, não, Rafa, eu quero só que ele me dê uma região de interesse que seja só maior que 50 pontos ou maior que 100 pontos. Eu quero regiões que tenham um imbalance grande mesmo, porque eu vou entender que aquilo ali é uma região de relevância no preço, porque teve muito interesse, teve uma agressão muito forte, ficou um vácuo muito grande de preço. Então eu quero que seja plotado só a partir de um FVG que tenha 100 pontos. Então, pessoal, eu defini aqui uma porcentagem de true range para você poder colocar o que você quer, a porcentagem que você quiser do indicador, beleza? E coloquei também para você colocar como ticks, né? Para você definir a questão de quantos ticks você quer. E aí, se você quiser usar o true range, você aqui no filtro coloca coloca um. E se você quiser usar o ticks, é só você colocar como 2 aqui no filtro. E aí eu vou colocar aqui e vou pôr, por exemplo, como 100 pontos. Eu só quero, e tá em ticks, tá? Não tá em pontos. Então, por exemplo, 20 ticks é equivalente a 100 pontos. Se você tiver no dólar, 20 ticks vai ser equivalente a 10 pontos. Tá bom? Então, tá definido aqui em ticks, para você poder usar em qualquer ativo que você quiser, tanto aqui no Profit, quanto no Black Arrow, quanto no Vector. Então, você pode usar em qualquer uma das plataformas da Nelogica, beleza? Se você aplicar, aí a gente vai ver que ele só vai pegar os FVGs que tem mais de 100 pontos. E aí, se eu pegar de uma ponta até outra aqui, ó, 100 pontos, cara, certinho, cravado, 100 pontos. Vamos pegar mais algum aqui. Vamos lá, aqui, ó, 130. Esse daqui aproximadamente 170. Esse daqui aproximadamente 150, tá? Então, a gente vê que realmente, cara, são regiões de preço importantes. Ó, preço veio aqui, bateu, resistiu aqui nesse preço. Teve aqui, ó, resistência. Depois marcou esse aqui, o preço veio aqui, bateu, resistência. Depois aqui, ó, meu Deus do céu, nem se fala, esse FBG aqui, olha que coisa linda. O preço bateu aqui, ele nem chegou a mitigar ele por completo, ele veio aqui nos 50%, o preço nem rompeu essa região inteira aqui do FBG. Do jeito que ele bateu aqui, ó, foi para cima. Por que, Rafael, que ele apagou? Porque o candle fechou aqui embaixo, lembra que eu falei com vocês? A minha condição para mitigação do FVG é quando o candle fecha abaixo dos 50%, como ele fechou abaixo dos 50%, o código vai entender que essa região aqui foi mitigada e que não tem mais necessidade de plotar, tá bom? Então é por causa disso que ele, apesar de não ter rompido aqui embaixo, ele parou de plotar porque o candle fechou abaixo dos 50% desse FVG, desse imbalance, beleza? Então aqui ele está definido como 100 pontos, e aí se você quiser, você pode vir aqui e definir como, cadê? Como 50 pontos, por exemplo. E aí você vai ter muito mais Fair Value Gaps plotados aqui, tá bom? Então, pessoal, esses são os dois filtros que eu usei e que você pode configurar da forma que você quiser, tá bom? Então, aqui no filtro, se você quiser usar o True Range, então aqui, se você quiser utilizar o True Range, né, o percentual do True Range para você poder definir os imbalances que você considera como importantes, você coloca um e define aqui a porcentagem. Se você quiser usar o tick do ativo, você coloca aqui no filtro como 2 e coloca a quantidade de ticks que você quer considerar, beleza? Além disso, tem a configuração aqui de Bull e Bear, que é a coloração de compra e venda. Então, se a gente colocar como sim, ele vai pintar de verde e vermelho os FVGs. Então, sempre que eu tiver um imbalance de compra, que for um imbalance comprador, teve muito mais compra do que venda nessa região, então eu vou pintar ele de verde. Se for um imbalance de venda, se eu tiver muito mais interesse de venda, uma agressão, um imbalance muito maior na ponta da venda do que na compra, ele vai pintar de vermelho, tá? Isso aqui é uma configuração que você pode usar e vou ter essas regiões plotadas com interesse de compra e de venda, beleza?
Você pode não usar a coloração ou pode usar a coloração, aí fica a seu critério. Por isso que eu deixei essa opção. Porque às vezes você quer só ter aquela região ali, porque talvez o preço não interesse para você saber se foi compradora ou vendedora, porque você faz uma análise diferente, né? Você não faz uma análise do FVG se teve um imbalance comprador ou vendedor. Você quer saber se teve um imbalance, às vezes você acompanha um outro indicador, você acompanha talvez médio, você acompanha topo fundo, teve um topo duplo ali e tal, e você quer ter aquela região ali como uma região a ser considerada, então não tem necessidade de você plotar na coloração verde e vermelho, tá? Você pode deixar numa coloração neutra, que é aquela coloração que estava antes, azul clarinho, e aí você não vai ter essa coloração aplicada. Mas se você quiser definir isso aqui como algo que é relevante para você saber se é de compra ou de venda, tá aqui a coloração, porque, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó. Vamos supor que o ativo abriu aqui, né? E a gente tem aqui, então eu tinha esse imbalance formado aqui embaixo. Essa linha estava plotada até o final. E você não sabia se isso aqui era um imbalance de venda ou um imbalance de compra. Você não tem como você saber. E às vezes você quer ter essa informação, você quer saber se é de compra ou de venda, né? Se foi um imbalance onde uma região onde teve mais comprador do que vendedor, porque a partir disso você pode tomar uma decisão de compra e venda ou não, tá? E aí tá aqui a coloração, é uma possibilidade que eu achei bem interessante, tá bom? Além disso, você tem o tamanho da fonte, você pode alterar do jeito que quiser. O estilo da linha não faz nenhuma diferença. E tem aqui a espessura da linha. E aí você pode mudar do jeito que você quiser a espessura da linha para 1, para 2, para 3 e aplicar, e ele vai ficar numa espessura mais relevante, aí fica ao critério e a gosto do freguês, tá bom? Bom, pessoal, é isso aí. Indicador de Fair Value Gap, mais uma ferramenta de SMC que a gente está disponibilizando no Drive. Esse arquivo já está disponível lá no Drive, tá? É só você entrar, fazer o download do indicador, importar para sua plataforma e jogar no gráfico. Cara, não tem segredo, não tem erro. Esse aqui é um setup que a galera opera demais lá fora. Tem muita gente que opera só Fair Value Gap. Cara, é muita gente. Vocês não têm ideia. Eu não sabia, de verdade, que esse indicador, que esse tipo de operacional, que esse tipo de setup era tão relevante assim, cara. Mano, não sabia, não tinha a menor noção disso. Quando você vai estudando, você vai se aprofundando, né? Você vai vendo como que as pessoas, tipo, elas, cara, criam coisas fascinantes com base num negócio simples, num imbalance do preço, numa diferença do preço. Houve maior oferta de compra ou de venda, demarca aquela região ali e tem ali um Fair Value Gap com base no imbalance, né, de compra e de venda. Pessoal, eu espero que isso aqui acrescente para vocês. Tem muita gente que busca esse indicador e que quer utilizar ele para fazer suas análises e para poder operar de forma mais tranquila. Então, se tiver alguma observação que você queira fazer em relação aos Fair Value Gaps, se você quiser acrescentar alguma coisa, pedir alguma coisa a mais, Rafa, poxa, seria interessante você acrescentar tal coisa, tal condição. Ou, poxa, Rafa, seria interessante você acrescentar uma condição de que ele só desconsidere mitigado, né, o FVG, quando ele fechar abaixo ou acima, quando ele fechar o preço por completo, tá? Talvez seja uma coisa interessante de acrescentar. E aí, se você acha que eu particularmente não achei relevante, tá? Porque na grande maioria do conteúdo que eu vi, ele é considerado mitigado quando fecha abaixo dos quando o preço fecha, tá bom? Não é quando tem igual aqui nesse caso que a mínima rompe, não, é quando o preço fecha de fato abaixo ou acima dos 50% do FVG, beleza? Então, meus amigos, é isso aí. Espero que vocês gostem do indicador, espero que ele faça diferença para vocês. Já está disponível lá no nosso Drive, então é só você entrar, fazer o download, jogar para a plataforma e meter bronca, beleza? E o último indicador que falta da nossa série aqui de Smart Money é o de LTA e LTB, que já está pronto, já está disponível no Drive também, que é isso daqui, ó. Infelizmente não tem como a gente marcar linhas até o final do gráfico, como no Horizontal Lines, mas a gente consegue fazer uma plotagem aqui das linhas de LTA e LTB com base nos suportes e resistências que são encontrados a partir lá do nosso indicador de suporte e resistência. Então a gente tem as LTBs aqui e as LTAs. E repare, galera, que tem regra de coloração também, do mesmo jeito que tem a de suporte e resistência. E vai vir um robozinho também para a gente poder automatizar isso daqui. Eu vou dar um jeito de fazer, ainda tô quebrando um pouco a cabeça, porque tem muito loop, tem muita coisa, tem muita array que ele vai calculando, vai fazendo aqui e tal. E o de LTA e LTB é um pouco mais complicado ainda, porque eu tenho, depois de encontrar o suporte, de encontrar o preço, eu ainda faço um outro
cálculo, um outro loop com um monte de outra coisa para ele poder montar a inclinação das linhas. Então é um pouco mais complexo ainda do que o normal, tá? Mas vocês veem que já tem regra de coloração, já consegui finalizar a regra, já tem as linhas plotadas e, cara, ele plota por muito tempo. Tem muita coisa aqui porque ele vai fazer o mesmo esquema do último. Ele vai pegar as linhas que estão zeradas e vai acumulando, então ele fica praticamente infinito do gráfico isso daqui, tá? Não tem muito limite de data, por isso que tem a data retroativa para você poder colocar os dias, tá bom? E é isso aí, esse aqui é o último. Vai ter vídeo do canal essa semana ou semana que vem desse indicador, que eu vou mostrar tudo que funciona. Mas por hoje, a gente tá com o indicador aqui de FVG. Eu espero que vocês curtam, espero que vocês tenham gostado. E é sobre isso aí, galera. Tamo junto, bora pra cima. Forte abraço. É nóis. Valeu!